Chagas-Rai: determinação qualitativa e semi-quantitativa de anticorpos anti-Trypanosoma cruzi. Vamos conhecer sobre a doença de Chagas. A doença de Chagas, ou trypanosomiase americana, é uma infecção endêmica, de evolução essencialmente crônica, causada por um protozoário, o Trypanosoma cruzi. É transmitida ao homem pelas fezes de um inseto triatoma, conhecido como barbeiro. Apresenta duas fases, sendo elas a fase aguda e a fase crônica. Fase aguda da doença de Chagas. Nesta fase, nos casos mais graves, pode ocorrer inflamação do coração com alterações do eletrocardiograma e número de batimentos por minuto aumentado. Fase crônica da doença de Chagas apresenta batimentos cardíacos descompassados, arritmias, perda de capacidade de bombeamento do coração, progressivamente até causar desmaios, podendo evoluir para arritmias cardíacas fatais. O coração pode aumentar, tornando inviável seu funcionamento. Outras manifestações desta fase podem ser o aumento de esôfago e do intestino grosso, causando dificuldade de deglutição, engasgos e pneumonias por aspiração e constipação crônica e dor abdominal. Diagnóstico: fase aguda. É feito através do exame microscópio de uma gota de sangue do paciente para a identificação do tripanossoma ou a biópsia de um gânglio linfático. Fase crônica. Deve basear-se em métodos indireto, verificando se o organismo está produzindo anticorpos contra o Trypanosoma cruzi. Fundamento do teste: reação de hemaglutinação. O teste Chagas-Rai é baseado na detectação de anticorpos específicos contra o Trypanosoma cruzi, o parasita causador da doença de Chagas. A reação de hemaglutinação é utilizada para identificar a presença desses anticorpos no soro sanguíneo. Sensibilidade. O teste Chagas-Rai possui alta sensibilidade, o que significa que é capaz de detectar a presença de anticorpos mesmo em estágios iniciais da infecção. Especificidade. Além disso, o teste é altamente específico, o que reduz a ocorrência de resultados falsos positivos, garantindo uma identificação precisa da infecção por Trypanosoma cruzi. Reagentes. Suspensão de hemácias. Contém suspensão de hemácias de ave sensibilizadas com componentes antigênicos do Trypanosoma cruzi em solução tampão salina formalizada. Diluentes. Contém tampão fosfato salino, mercaptoetanol. Controle positivo: soro de carneiro anti-Trypanosoma cruzi em tampão fosfato salino e ácida sódica 15,4 mol. Controle negativo: soro humano em tampão fosfato salino e ácida sódica 15,4 mol. Materiais necessários: placa de microtitulação contendo 96 poços de fundo em V, recipiente para descarte em material, estante para ponteiras, tubos de ensaio para diluição e titulação, pipetas sorológicas.
leitura e interpretação de resultados. Reagente. A presença de aglutinação indica a presença de anticorpos anti-Trypanosoma cruzi no soro, sugerindo a infecção pelo parasita. Não reagente. A ausência de aglutinação indica a ausência de anticorpos específicos, sugerindo a ausência de infecção por Trypanosoma cruzi. Segue o passo a passo de como é executado o teste. De hemaglutinação indireta, é fundamental que você primeiro homogeneize as hemácias, observando se não houve aglutinação espontânea. As hemácias autoaglutinadas formam grumos que as tornam impróprias para uso. Na realização dos testes qualitativos, a reação é feita com a amostra de soro diluída uma única vez em diluente específico fornecido no conjunto diagnóstico e de acordo com as orientações do fabricante. Nos testes quantitativos, para a titulação, deve ser feita a diluição seriada das amostras de soro a partir da utilizada na reação qualitativa, geralmente na razão 2. Lembre-se que você deve homogeneizar cada diluição antes de fazer a seguinte. Atenção, esse teste é extremamente sensível a trepidações ou vibrações que podem alterar a aglutinação das hemácias. Como é essa técnica de hemaglutinação direta? Utiliza-se hemácias. No caso desse kit, as hemácias ou eritrócitos são de aves, e na superfície dessas hemácias foi introduzido antígenos do Trypanosoma cruzi. O que será detectado no soro do paciente? A presença de anticorpos específicos anti-Trypanosoma cruzi. Com esses anticorpos, eles vão reagir com os antígenos do T. cruzi, que estão na superfície das hemácias, de uma maneira que aquela porção FC dos anticorpos se liga ao mesmo tempo com uma hemácia de um lado e a outra porção FC com a hemácia de um outro lado. Ou seja, o resultado positivo, nós vamos ver então que essas hemácias vão se depositar no fundo do poço, formando um tapete. Tá? Como que nós vamos trabalhar? Vou mostrar novamente para vocês. Essa placa, tipo placa de ELISA, ela tem aqui no cantinho de A até H, representando as fileiras, e depois aqui de 1 até 12, representando as colunas. Então é como se a gente brincasse com batalha naval, né? A1 e A2 eu vou pôr o controle positivo, B1 e B2 eu vou colocar o controle negativo, eu vou fazendo duplicado, e aí aqui na fileira C, na linha C, nós vamos começar a colocar o nosso soro teste. Esse teste de hemaglutinação, ele pode ser feito de maneira qualitativa ou semi-quantitativa. Qualitativa é quando eu pego lá o soro do paciente. É interessante que esse kit ele já manda o soro do paciente quando a gente vai utilizar para realizar uma diluição prévia. No caso desse kit, a diluição é 1:32, justamente para evitar aquele efeito prozona de excessos de anticorpos na amostra, né? Então, quando a análise é qualitativa, eu faço só isso, né? Eu diluí o soro porque o fabricante mandou. E aí eu vejo se existe a formação de botão, que seria o resultado negativo, ou a formação de tapete, que é o resultado positivo. Eu vou fazer a análise semi-quantitativa, então nós vamos diluir esse soro mais vezes. Então a gente vai começar a 1:32, depois para 1:64, 1:128, 1:256, até 1:512. Então eu vou fazer a diluição desse soro. E aí eu vou ver até que título aconteceu a formação de tapete. Então, o título da amostra será a maior diluição com reação positiva. Essa reação positiva, nessa análise semi-quantitativa, eu vou determinar como ponto final quando o tapete de hemácias cobrir 50% do fundo da cavidade, do fundo do poço, tá? De cada poço. Então, vamos lá. Vou começar, então, colocando nas cavidades A1 e A2 o controle positivo. No caso aqui, o fabricante fala que é 50 microlitros. Mais uma vez, tomando cuidado para não formar bolha e vai introduzindo lentamente o líquido na cavidade. Então aqui controle positivo. 50 microlitros. Despreza a ponteira.
Vou pegar agora o controle negativo. B1, B2. Despreza a ponteira. Agora aqui eu vou utilizar o meu soro, o soro do paciente, que é o nosso soro teste, certo? Agora nós vamos, o fabricante, né, o kit, já falou pra gente iniciar um soro diluído para 1:32. Então eu vou pingar, vou pipetar, na verdade, né? No pocinho C1, 50 microlitros no meu soro teste. O que eu vou fazer? O fabricante manda também a solução diluente. Aqui. Deixa eu só pegar uma ponteira bem bonitinha. Agora eu vou fazer o seguinte. No pocinho C2, C3, C4 e C5, eu vou pipetar 50 microlitros dessa solução diluente. Por quê? Porque agora eu vou começar a fazer a diluição. Primeiro, vou introduzir a solução diluente. Esse pocinho C5, eu vou obter a diluição 1:512. O que eu vou fazer na sequência? O poço C1 já está pronto. Eu já tenho o soro diluído 1:32, certo? Agora eu vou pipetar. Vou pegar mais esse soro teste no meu paciente, vou pegar 50 microlitros e vou introduzir no pocinho C2. No C1 eu não mexo, né? Só que eu vou fazendo assim, ó, introduzo e homogenizo, né? Aperto e solto a minha pipeta, né? Eu estou fazendo aqui uma homogenização. Deixo 50, peraí, vou fazer de novo. Deixo 50 microlitros e passo 50 microlitros para o pocinho C3. Deixo 50 microlitros e vou para o C4. Aspiro e solto, aspiro e solto. Fico aqui com 50 microlitros e vou para o último pocinho. Aspiro e solto, aspiro e solto. Recolho os últimos 50 microlitros e disperso. Ou seja, eu vou ter aqui em cada poço 50 microlitros, sendo que aqui a diluição do C1 é 1:32, depois o próximo 1:64, depois 1:128, depois 1:256 e 1:512. São 5 poços. Então esse teste é o teste semi-quantitativo. Não terminou. Agora eu vou trocar de pipeta, de micropipeta, e está faltando a gente colocar as hemácias. Então eu homogenizo com cuidado e será 25 microlitros em cada pocinho, incluindo os controles. Ele está segurando na parede da placa, mas já ele desce. Deixa eu fazer sem encostar. Então aqui eu estou colocando essa hemácia sensibilizada em todos os poços, né? Nos controles e naqueles pocinhos que tem o soro teste. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer essa leve agitação, nós vamos bater os dedos na borda da placa por 4 minutos. Deixa eu só mostrar primeiro para vocês, né, para vocês verem antes, né? Então aqui nós temos o controle positivo, os 2 passinhos, aqui o controle negativo e aqui o soro do paciente que foi diluindo até 1:512, tá? Na sequência nós vamos vibrar, batendo aqui por 4 minutos e depois essa placa vai ficar em repouso sobre a bancada, livre de vibrações, por até de 1 hora a 2 horas. E aí nós depois vamos ver e vamos fazer a leitura, tá? Então vai encerrar aqui, né, de uma maneira que ficou bem delicadinho, né? Lembra que na primeira fileira era o controle positivo. Então o que está no A1 e A2 é o que a gente chama de tapete. Quando você olha, o resultado está bem leve, bem delicado, tá? Na letra B, B1 e B2, era o controle negativo, lembra? Então a gente tem aqui a formação do que a gente chama de botão. Quando a gente pega o soro do paciente, que foi diluído, a gente vai acompanhando aqui, né? Aqui é a maior diluição, aqui é a menor diluição, que é 1:512.
e nós vamos comparando com os controles. Então veja que se um resultado comparado com o controle é semelhante ao controle positivo, então a gente considera o resultado positivo. Então isso aqui é o tapete, tá? No 2, mesma coisa. No 3, mesma coisa. Começou a formar lá no fundo um precipitadinho. E aqui quando a gente vê, a partir do C4, a gente já tem a formação do botão. Eu vou considerar aqui o botão, né, como resultado negativo, porque está bem parecido com o controle negativo. E aqui o próximo pocinho também negativo. Então a gente considera reagente até esse aqui, até essa diluição do pocinho C3. Tá? Então como é que é dado o resultado? O resultado, como eu já disse para vocês, a gente fala do título. O título da amostra será a maior diluição aonde aconteceu a reação positiva, ou seja, a formação do tapete. Então aí o título da amostra é 1/128. Tá? Deixa eu mostrar mais uma vez o resultado, que é muito interessante, né? Certo? Deixa eu mostrar o outro lado, ó. Opa, assim melhor. Eu considerei esse aqui, né, positivo, porque você não tem a formação de um precipitado, de um botão, né, tão nítido quanto do controle negativo. Tá? Lembra que até 50% do fundo formando um tapete, a gente considera resultado positivo, ok? No curso Controle de Qualidade de Testes Sorológicos em Unidades Hemoterápicas e Laboratórios de Saúde Pública, você encontra orientações quanto ao preparo e avaliação desses controles. Agora, atenção! A adoção de princípios de biossegurança na execução de todos os procedimentos que você acabou de ver é de suma importância. O curso Telelab Biossegurança em Unidades Hemoterápicas e Laboratórios de Saúde Pública apresenta as normas que você deve seguir e ajudar a difundir para diminuir os riscos de acidentes em seu local de trabalho.